Professor, para a gente dar aqui esse pontapé inicial, a gente traz matéria do portal Brasil 247, nossos parceiros aqui, que tem a manchete: Irã disparou cerca de 400 mísseis em direção a Israel. A gente acompanhou isso, essa tensão ao longo do dia de ontem, né, da tarde aqui do Brasil. A terça-feira foi de muita tensão. O ministro de Relações Exteriores do Irã já declarou que a retaliação pelas mortes dos líderes do Hamas e também do Hezbollah no Líbano foi concluída, a menos que não haja retaliação de Israel. Já o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, classificou esses disparos como um erro grave. Professor, o que a gente pode ter daqui para frente, o que esperar daqui para frente no Oriente Médio? É imprevisível. Essa pergunta sua é a pergunta de US$ 1 milhão, Naama. Eu fiz ontem 6 lives, né? A última, no meu próprio canal, começou às 8 horas, terminou às 10, né? E as repercussões são muito grandes. Ontem eu entrei aqui extraordinariamente na TVT, no momento que os ataques estavam acontecendo. Aí entrei no 247 às 6h25 e fechei no meu próprio canal com uma audiência assim extraordinária. Meu canal é pequenininho, então está todo mundo querendo saber essa resposta que você fez. Nós não sabemos. Vai ter uma guerra Irã-Iraque, Irã-Israel? Não sabemos. Eu digo que não vamos ter essa guerra, né? Os Estados Unidos não querem, o Irã não quer. O Irã deu por encerrado a resposta. Está aqui o comunicado do IRGC, Islamic Revolutionary Guard Corp, Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. É uma espécie de braço internacional muçulmano do Irã. Eles atuam em todos os países que pedem ajuda revolucionária. Eles mandaram jovens muçulmanos lutar, por exemplo, na Síria, ao lado do exército árabe sírio, para defender o governo do Dr. Bashar al-Assad, que estava sendo atacado por mercenários e terroristas de fora da Síria para dentro da Síria, financiados pela Arábia Saudita e pelos Estados Unidos. A luta é assim. Então, neste momento, muitos desses jovens estão indo ao Líbano ajudar a defender o Líbano, somando-se à milícia da resistência libanesa, que não é só composta pelo Hezbollah. Nós falamos Hezbollah, mas tem ali jovens do Hezbollah que são soldados do braço armado do partido. O Hezbollah é um partido político, mas ali tem socialistas, tem comunistas, tem nasseristas, tem patriotas libaneses que não são ligados a nenhum partido, que estão em armas ali, que não querem que Israel entre no sul do seu país. E, aliás, quero comunicar a vocês aqui que anteontem nós falamos da invasão do sul do Líbano por terra. Dedicamos quase o programa inteiro a isso. Mas não, a invasão subiu no telhado, porque este ataque do Irã, com base na Carta das Nações Unidas, artigo 51, este é o comunicado do IRGC. Então, o Irã se considera no direito de retaliar, porque foi agredido. Então, ele faz esse ataque com base no direito internacional, portanto, ele não está agredindo, ele não está tomando a iniciativa. E eles que são religiosos, eles também se baseiam no seu livro sagrado, que é o Alcorão, porque para os muçulmanos está muito claro no Alcorão: Deus não tolera os agressores. Segundo eles, no Deus que eles acreditam, que eles dizem que é um Deus único, é o mesmo do Deus dos judeus e dos cristãos, eles dizem: Deus não tolera que você agrida ninguém, que você tome a iniciativa de ser o agressor. Agora, se você for o agredido, você pode responder, tem o dever de responder, né? Então, esse número de 400 é o número que Israel divulgou. Bom, mas e o tal do Iron Dome, o domo de ferro? O domo de ferro falhou. Como assim? Eles chamam do sistema antimísseis chamado Arrows.
arrows, em inglês são flechas, são como se fossem pequenos mísseis em forma de flechas que disparam, e em tese eles abateriam 9 em cada 10 mísseis que chegam. Na verdade, eles abateram 1 em cada 9 que chegaram. Então, muita gente falou o Iron Dome virou uma peneira. Caíram 90% dos mísseis. O nome desta operação que o Irã deu é Operação Verdadeira Promessa 2. O que é verdadeira promessa? A verdadeira promessa 1 foi no dia 14 de abril. Não sei se a Naama já estava conosco, mas verdadeira promessa no sentido assim, nós prometemos retalhar e nós cumprimos a promessa. Então, é uma verdadeira promessa. E lembra, quando mataram o Ismail Haniyeh, foi no dia da posse do novo presidente, ele estava ao lado do Dr. Geraldo Alckmin, mas ele foi assassinado quando ele estava na casa de hóspede onde ele ficou, né? Então, eles prometeram retalhar. E a gente não acredita, não estava demorando, não acontece. E depois mataram o Nasrallah. Nós vamos retalhar. E a gente fala assim, estamos desacreditando no Irã. Então, a verdadeira promessa número 2. Bom, como é que falha 90%? Aí, então, entrou uma tese, que não sei se é teoria da conspiração ou verdadeira, mas eu acho que é verdadeira. Não é possível falhar 90%. Olha lá os mísseis caindo, né? Que um ataque cibernético, a gente chama de ataque hacker, é um ataque cibernético, entrou no sistema Arrows e desativou o sistema praticamente na totalidade, de maneira a ele não barrar os mísseis. Pô, professor, não morreu nenhum israelense. Israel ataca o Líbano e mata milhares de libaneses, mas o Irã ataca Israel e não mata um israelense, professor? Veja só a ética. Mas tem ética na guerra? Tem ética na guerra. Os muçulmanos têm ética, e eu conheço o código de ética da guerra islâmica. Não pode matar mulheres, não pode matar crianças, não pode matar civis. Nenhum alvo civil foi atingido. Só alvos militares. Claro que acontece danos a estilhaços, etc. Mas veja se Israel anunciou a morte de alguém. Nenhuma. Nenhuma pessoa morreu. Agora, eles atingiram a base aérea de Navatim, é onde ficam os caças F-35 mais poderosos do mundo. Naama, sabe quanto custa um caça desse? 100 milhões de dólares, dá R$500 bilhão. Eles abateram 20. Israel não vai admitir isso jamais. Não vai mostrar a foto de um caça desse, não sei se destruiu inteiro ou só danificou, mas não vai ver essa foto jamais. Então, eu quero dizer aqui que o Irã encerrou, deu-se por respondida a questão, encerrado o assunto, mas as coisas podem não parar por aí. Eu não sei se você quer levantar alguma questão. Quero trazer uma questão, professor. A gente já vai falar sobre a aliança dos Estados Unidos com Israel, mas, professor, a gente tem aqui um compromisso muito sério com a informação e acompanhando ontem todos esses desdobramentos pela grande imprensa, na grande imprensa também, porque a gente fica de olho no noticiário, eu notei uma certa cobertura querendo colocar a conta agora da escalada do conflito no Irã, né? Porque o Irã atacou, porque agora a Alemanha quer um cessar-fogo imediato, enfim, não ali em algum momento falando dessas operações violentas de Israel, das ocupações por anos ilegais que Israel fez, morte de crianças, só em Gaza já são mais de 40 mil pessoas
mortas também, assim, a gente vê isso com muita preocupação e até por isso a gente tem aqui o programa Geopolítica para a gente conseguir analisar, informar e entender os fatos, né, professora? A gente tem, por exemplo, no caso do Hezbollah, ele surgiu como resposta, né, à invasão do Líbano em 82, o próprio Hamas também só existe porque Israel ocupa e ocupa de forma ilegal territórios palestinos. Professor, existe a possibilidade, com esse conflito todo, de Israel desocupar os territórios palestinos, por exemplo? Não existe, Naama, infelizmente, eu não sou otimista nesse sentido. Os palestinos só terão de volta o seu território quando o Estado de Israel for completamente desmantelado. E vou dizer mais uma coisa. A proposta de dois Estados funcionando lado a lado tá morta. Eu até apoio, politicamente falando, eu apoio, porque eu apoio tudo aquilo que os palestinos defendem. E eles estão defendendo dois Estados, mas como militante, eu apoio o que os palestinos apoiam. Agora, como um acadêmico, eu digo assim, essa proposta está morta. O que pode, então, resolver? Pode resolver a criação de um Estado único, binacional, porque, veja, se tiver um Estado único, binacional, onde fale árabe e hebraico, porque o que vai fazer com esses israelenses que moram ali? Vão jogar eles no mar? Não. Ninguém defende isso, não é? Eles vão continuar morando lá. Eles nasceram ali. Não é? Os que quiserem voltar para o país dos seus pais, porque eles nasceram lá, alguns vieram de fora e são forasteiros lá. Esses podem voltar. Mas os que nasceram lá, eles podem ir para o país dos seus pais. Mas os que nasceram lá vão continuar vivendo lá com os palestinos para o resto da vida. Então, essa é a solução que muitos propõem, mas Israel jamais aceitará essa proposta, né? Então, esse é também uma pergunta de $1 milhão. Israel jamais aceitará. Os palestinos não terão os seus territórios. Ao contrário, Israel quer tomar o pouco que restou deles, que são 8%.